Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina na graça deste tempo quaresmal. Hoje, um dia muitíssimo especial. É domingo, é o dia do Senhor, lembrando o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito para não ser esquecido. Domingo é dia de Santa Missa. Ah, mas eu quero ir no aniversário, quero ir no shopping, quero ir na praia, quero ir no churrasco, quero ir depois da missa, ou antes ou depois. Mas primeiro a obrigação, depois a diversão. Repita comigo. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Então não deixe de ir à Santa Missa. Eu vou presidir a Santa Missa, prometo rezar por vocês, peço também que vocês rezem por mim. Vamos agora ao Evangelho, primeiro domingo da Quaresma. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para retornar no tempo oportuno. O demônio não desiste fácil não, hein? Povo amado de Deus, primeiro domingo da Quaresma, é esse trecho do Evangelho que fala da tentação. É bonito saber que o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, mesmo que nós estejamos conduzidos, cheios do Espírito Santo, precisamos ir ao deserto. Eu queria poder ter mais tempo para poder explicar para vocês essa linguagem bíblica que faz confronto do jardim do Éden, o jardim, né, o paraíso, lá no Éden, com o deserto. É muito presente essa ideia do jardim e do deserto. No jardim a gente tem ali a beleza, tem os frutos, tem a água, enfim, tem o bem-estar. E no deserto a gente não tem praticamente nada. Praticamente nada. Então, nós muitas vezes precisamos ir ao deserto, ficar sem nada, para ter Deus como nosso tudo, para poder criar no nosso coração o verdadeiro paraíso, um jardim florido, com as virtudes que nos são necessárias.
Então, às vezes, o Espírito Santo nos conduz ao deserto para que a gente perceba, verdadeiramente que a gente entenda que só Deus pode preencher o nosso coração. A gente vive numa sociedade em que nós temos um aplicativo para cada necessidade. A gente aperta o botão e tudo se resolve. A gente vai buscar todo tipo de prazer para satisfazer os vazios do nosso coração e estamos cada vez mais depressivos, estressados e ansiosos. Com todo o desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia e da ciência, vivemos na cultura do entretenimento e estamos cada vez mais adoecidos. Porque parece que nada disso preenche totalmente o nosso coração. Quanto mais prazer nós buscamos, quanto mais nós desejamos satisfazer os nossos prazeres, parece que mais vazia estamos. Porque no fundo, só Deus preenche os nossos corações. Deus tem um tamanho exato daquele buraco que existe dentro de nós. Pode ter certeza disso. Hoje no Evangelho nós encontramos Jesus sendo tentado. Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele foi tentado. Lembra quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. Jesus não nos ensinou a pedir ao Pai para não ser tentado, para não ser tentada. Tentada seremos. E é bom que sejamos, porque é na tentação que nós provamos se amamos a Deus ou não. É na provação que a gente sabe o que realmente é o ouro. Lá no Antigo Testamento, no livro do Eclesiastes diz, né? É no ouro, é no fogo da provação que a gente reconhece o que é o ouro. O que é a impureza e o que é o ouro. Então, às vezes, a tentação e a aprovação são oportunidades da gente crescer no amor. Então, Jesus foi tentado pelo demônio. Eu sei que existem até teólogos que dizem que o demônio é uma figura, é uma alegoria, é uma figura que a igreja criou para colocar medo no povo, é coisa da Idade Média, que na verdade não existe o demônio, não existe inferno. Um monte de baboseira aí que muita gente, até mesmo dentro da igreja, propaga. Mas o demônio existe sim. Eu sei que se você fosse aprofundar, existe um teólogo chamado Bultmann, né, que começou a desenvolver aí essa ideia e que entrou também na Igreja Católica. Esse teólogo é protestante, mas entrou também na Igreja Católica. Mas o demônio existe. O Papa Paulo VI, nas suas catequeses, já dizia, né, a fumaça do demônio entrou na igreja. E o cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, dizia que uma das maiores astúcias do demônio hoje é fazer a gente acreditar que ele não existe. Por quê? Porque se a gente não acredita que ele existe, a gente vai lutar contra o quê? Ele fica totalmente livre para agir na nossa vida. Nós também não podemos dizer que tudo é ele. Tá? Ah, levei uma topada, quebrei a unha, é culpa do demônio. Não, tem coisa que é culpa nossa mesmo. As circunstâncias da vida. Então o demônio existe. Jesus foi tentado. Quando a gente vai ser batizado, renuncias ao demônio, autor e princípio de todo mal? Sim, renuncio. O demônio existe. E ele nos tenta dia e noite. Ele trabalha para roubar, matar e destruir, como diz São João. Ele existe. E a gente precisa combatê-lo com armas espirituais. Jesus estava conduzido pelo Espírito Santo. Jesus estava em jejum. E Jesus estava fortalecido na palavra. Veja que toda tentação que o demônio joga, Jesus rebate com a palavra. Jesus não conversa com o demônio. Não devemos conversar com o demônio, porque ele nos enrola. Não devemos conversar com ele. Jesus rebate com a palavra. Tá com fome? Olha, transforma esse pão aqui, essa pedra em pão. Tá com desejo? Vai lá, curte. Não tem problema não, todo mundo faz. Satisfaça os seus desejos. Aí Jesus renuncia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O demônio desiste? Não desiste.
Outra tentação. Tá vendo todos esses reinos da terra? Foi dado a mim, eu posso dar a ti. Uma coisa simples, você só me adora que tudo fica certo. E Jesus rebate com a palavra novamente. Adorarás o Senhor teu Deus. Somente a Ele. Eu não vou me prostrar diante de você. Quantas vezes a gente fica encantado e seduzido pelos bens desta vida. Tudo isso tem um prazo de validade, vai apodrecer, vai criar ferrugem, vai virar motivo de briga, herança para os outros. O demônio desiste? Não desiste. Leva Jesus lá para o templo de Jerusalém e diz, olha, citando a palavra, hein? O demônio citando a Bíblia. Veja como ele é astuto. Joga-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, os anjos vão vir, vão te sustentar pelas mãos, vai ser um verdadeiro espetáculo. O Senhor vai ser a mais nova celebridade do momento, a mais nova estrela do momento. Vai ser muito like, vai ser muito comentário, vai ser muito compartilhamento. O Senhor vai sair na capa da revista, o Senhor vai viralizar. Se fosse hoje, né? O demônio ia dizer assim, todo mundo quer viralizar. Jesus diz, não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não estou nem querendo, né? Ter, nem ser e nem poder. As três grandes tentações. Ter, ser e poder. Jesus rebate com a força do jejum, com a força da oração e com a força da palavra. Se nós quisermos também vencer o demônio, essas três armas nos faz mais fortes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.